Gavrilo Princip é uma figura histórica interessante. Ele cometeu um assassinato, mas milhões de assassinatos foram cometidos porque o dele foi especial. Bom, a gente sabe que, embora Deus Nosso Senhor, para os que creem, ou as leis, para os que não, digam que todas as pessoas são iguais perante a lei ou diante de Deus, conforme for a sua crença, não é bem assim que funciona, né? A vida de um preto para a polícia não costuma valer muita coisa no Brasil. A vida de um indígena para um latifundiário também vale pouco. A vida de um pobre para um genocida vale nada. Correto? Nós sabemos disso. A vida das pessoas simples tem valor para os poucos que amam essas pessoas simples. Mas a vida dos poderosos, bom, a essa é atribuída bem mais valor. Era o caso de Franz Ferdinand, arquiduque e, portanto, herdeiro do trono da Áustria-Hungria, que foi quem Gavrilo Princip assassinou. Por conta disso, da recusa da serva de entregar o assassino para a Áustria-Hungria, começou a Primeira Guerra Mundial, que, bom, teve como consequência a morte de dezenas de milhões de pessoas. Então, os assassinatos, eles sempre têm consequências devastadoras. E é por isso que a grande maioria das culturas os proíbe, né? Mas especialmente o assassinato de Daria Dugina pelas mãos de uma terrorista da SBU ucraniana, Natalia Gorovich, bom, isso vai ter consequências mais pesadas, bem mais pesadas. Por quê? Porque Putin agora ficou numa situação muito complicada. Ele pode destruir a Ucrânia, isso é muito simples. Na verdade, uma meia dúzia de mísseis Kinzhal bem lançada e você elimina toda a liderança da Ucrânia. Eles são covardes, mas os russos sabem em que tocas eles se escondem. E nada escapa de um Kinzhal. Nada. Não interessa em que profundidade esteja, não interessa em que buraco do inferno a liderança ucraniana se encontra, os russos podem acertá-la. Esse é um ponto. Certo? Um ponto. Mas cria um problema. Qual o problema? Bom, você pode destruir a liderança ucraniana. Seria inclusive moralmente justificável, afinal eles são terroristas e perpetraram um ato terrorista dentro do Estado russo. Isso não faz parte de uma situação de guerra normal. Sabe, é interessante que as pessoas compreendam isso. A sabotagem faz parte de uma situação de guerra normal. Então é justo que haja sabotagem. Certo? Imagine que um oficial russo entra na Ucrânia e sabota um prédio e o prédio exploda. Bom, isso faz parte de uma guerra. Um oficial ucraniano entra na Rússia e sabota uma usina hidrelétrica, sabota um laboratório, uma fábrica de arma, qualquer alvo determinado como legítimo. Então, normal, faz parte de uma guerra. Então, a sabotagem faz parte da guerra. Terrorismo, não. A Convenção de Viena não permite terrorismo. E o que os ucranianos fizeram foi um ato terrorista contra uma pessoa sem nenhum vínculo militar. Gente, era uma moça, 30 anos, jornalista, cantora, patriótica, filósofa, uma vida inteira pela frente. Ela foi assassinada por uma maluca pertencente ao batalhão Azov e aos grupos de segurança ucraniana, que teve a pachorra de levar a própria filha, uma criança, para ir com ela cometer um assassinato. Então, na real, esse povo é doente. Qualquer ação contra os ucranianos agora se justifica.
Mas aí é o problema. Como eu disse, ok, você elimina a liderança ucraniana. Com quem a Rússia vai negociar? Correto? Esse é o problema. Com quem a Rússia vai negociar terminar a guerra? Porque a gente tem que pensar nessas coisas. O objetivo da guerra não é se prolongar eternamente. O objetivo da guerra é resolver uma determinada situação cuja solução política não foi possível. Correto? Então, se você elimina a liderança de um país, mesmo que isso seja justo e lícito, como você resolve o problema político que causou a guerra? Putin é um homem inteligente. Então é evidente que ele sabe disso. A alternativa seria não fazer nada. Mas ao não fazer nada, ele estaria dando um recado. Fascistas, nazistas, esse povo, eles não são pessoas normais. Eles interpretam qualquer ato de decência, de humanidade, como se fosse um sinal de fraqueza. Então, se a vingança dele não for dura, se a resposta russa não for uma mão pesada, os ucranianos e gente semelhante vai descer na Rússia aos milhares. E aí a gente não vai ter ação terrorista somente em São Petersburgo e Moscou. Vai ter em Khabarovsk, vai ter Ekaterimburgo, Vladivostok, Omsk, Tomsk, todas as cidades da Rússia. Nada mais vai ser seguro na Rússia se a resposta não desestimular qualquer terrorista de tentar alguma gracinha. Esse é o ponto. Ele não pode não fazer nada. Ele não pode dar uma resposta que pareça ser razoável. A resposta tem que ser dura, muito dura, mesmo que ele não queira. Então, Putin, numa entrevista recente, falou que a Rússia não está em guerra. Ela não está nem começando. Pois bem, agora ela vai ter que começar. E que Deus nos proteja a todos.